Boa noite a todos e todas aí. Nós temos, dando continuidade a esse ciclo de palestras que nós estamos fazendo, hoje nós vimos o setor ferroviário, vimos a área de logística e hoje nós vamos ver a área de portos. E para tal nós convidamos a ANTAQ, o doutor Fernando Fonseca, que é o diretor-geral da ANTAQ. Ele vai nos apresentar uma visão sobre a parte portuária no Brasil. Nós achamos que todos os setores são extremamente importantes, mas o Brasil, com o litoral, com essa magnitude, evidentemente que a parte portuária é uma parte extremamente importante, tem a ver com balanço de pagamento, custo Brasil, parte da logística, tudo passa pela parte portuária. E, evidentemente, também uma área de oportunidades para geração de empregos para engenheiros, quer seja na área de projetos, quer seja na área de execução, quer seja na área de operação de terminais portuários, de portos como um todo, quer seja na preparação dos portos com o sistema de dragagem, de canais, etc. Então, é uma oportunidade muito interessante que nós vamos poder ter uma noção exata de como está o setor portuário no Brasil hoje e as possibilidades e perspectivas desse setor tão importante e estratégico para o país. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o doutor Fernando Fonseca, que vai nos fazer a apresentação sobre essa parte de portos aí, ao mesmo tempo que a gente agradece em nome do Clube de Engenharia a vocês terem aceito esse convite para que nós possamos discutir e aprender mais um pouco sobre o setor. Pega o microfone ali. Inicialmente, mais uma vez, reiterar o agradecimento da nossa agência aí ao convite, né? Eu acho que é muito interessante, quer dizer, o Clube de Engenharia aqui do Rio, ele tem essa característica, eu sou engenheiro também, associado no Clube de Engenharia de Brasília, e o Clube de Engenharia aqui do Rio tem essa peculiaridade em relação aos demais, que justamente por ter essas iniciativas de discutir, né, economia, enfim, problemas nacionais e propor soluções, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que o convite foi de muito bom agrado e a gente espera colaborar aí com a discussão e, principalmente, se colocando à disposição para, caso seja do interesse dos senhores, a gente aprofundar a discussão, até no sentido de preparar algum documento, algum encaminhamento junto às esferas de interesse dos senhores, né? Então, veja só, senhores, eu gostaria só de fazer ou seja, me foi solicitado que a gente fizesse uma apresentação sobre o setor portuário, né? E contextualizando, né, frente à economia brasileira e, ao mesmo tempo, historiando alguns fatos, algumas questões e, principalmente, passar para os senhores o status atual, né? A nossa agência, a ANTAQ, da qual eu tenho a honra de pertencer ao seu quadro diretivo, ela tem por competência legal regular e fiscalizar, assim, de forma bem objetiva, regular e fiscalizar o setor de transporte aquaviário como um todo. E dentro desse contexto se insere não só o setor portuário, como também a área de navegação marítima. A área de navegação marítima envolve os nichos de apoio portuário, né, apoio marítimo, que são esses, que é o transporte para as plataformas de exploração offshore, a navegação de cabotagem, a navegação de longo curso, inclusive também a navegação interior. Então, é dentro desse contexto que é a nossa área de atuação. Eu vou passar essa parte de navegação, vou passar rapidamente, mas vou focar mais na área portuária, até por conta do dever de casa que foi nos passado aí pelo doutor Fernando Torinho. Então, iniciando, é só para enfatizar e reiterar o que o diretor técnico Torinho colocou com muita propriedade. Vocês podem observar a relevância, quer dizer, do nosso litoral, né? Consequentemente, a gente, a partir dessa constatação, né, ou seja, grande parte da nossa população se concentra ao longo da costa brasileira, né, onde você concentra o forte do PIB brasileiro, né, obviamente,
onde você envolve as principais transações comerciais brasileiras que têm impacto direto na balança comercial. Enfim, essa extensão da costa ela mostra de forma muito clara o quanto que é importante o setor de transporte aquaviário, aí envolvendo não só a navegação marítima, mas também e principalmente o setor portuário, para a economia do país, né? Ou seja, a nossa costa, a costa leste, ela tem essa característica. Diferentemente, por exemplo, de alguns países da Europa, onde você tem, vamos pegar o exemplo, a principal porta de entrada na Europa dos produtos do exterior, por exemplo, de Roterdã, é um país que é encravado no centro da Europa e você tem toda uma vizinhança, vamos dizer assim, fronteiras, que você envolve N modais de transportes, né? Consequentemente, favorecendo a troca comerciais entre os países vizinhos. No Brasil, basicamente, a gente opera e transaciona com o mercado externo e interno, através pela costa, né? Então, isso aí já mostra de forma muito clara a importância do setor portuário para a economia do país. Para confirmar essa constatação, vocês podem observar aí, ó, de forma muito rápida, que 96% de nossas exportações se dão pela via marítima, aí, obviamente, envolvendo o setor portuário. Ou seja, vocês podem imaginar, ou seja, por trás desses números, quer seja na exportação, quer seja na importação, que é em torno de 90%, o quão de atividades econômicas estão por trás desses números. Ou seja, a quantidade de geração de empregos, enfim, de riqueza para o país está por trás desses números. Isso mostra de forma muito clara a importância desse segmento para o setor, para a economia brasileira e, consequentemente, para a sociedade. Começando agora já a focar na área portuária, hoje a matriz de transporte ela está delineada conforme vocês podem observar. Quer dizer, hoje a preponderância é o modal rodoviário, mas já se começa a observar um leve incremento em relação ao transporte aquaviário, no sentido de propiciar um maior equilíbrio da matriz de transportes. Os estudos do PNLP, Plano Nacional de Logística e Transporte, demonstram, enfim, projetam para que, em 2025, a gente chegue, o transporte aquaviário, em termos globais, dentro da matriz de transporte, ele já envolva em torno de 30% dessa matriz. Isso é fato em função de uma série de projetos que se encontram em curso e que necessariamente envolvem, principalmente, o transporte relacionado à navegação interior, as hidrovias, que eu mais à frente vou falar com os senhores. Então, isso já mostra uma evolução bastante significativa em termos de projeções, principalmente em função de alguns projetos estruturantes do governo que induzem ao alcance dessa perspectiva. Dentro dessa linha, também só para dar uma reforçada, essa é a nossa rede, vamos dizer assim, hidroviária brasileira, assim, a grosso modo. São as principais bacias, né, os principais corredores hidroviários. Hoje a gente tem 22 mil quilômetros comercialmente navegáveis, mas com potencial de chegar a 40 mil. Né? E, em especial, o corredor amazônico, em função de alguns projetos que eu vou comentar com os senhores mais à frente, por conta de algumas iniciativas, alguns projetos estruturantes, e principalmente em função do avanço da fronteira agrícola em direção àquela região. Tá? Isso é para mostrar, até dentro daquele contexto de uma melhoria da matriz de transporte. Então, vamos agora começar a focalizar a questão dos portos públicos. Bem, o setor portuário, se os senhores me permitirem um rápido histórico a respeito do setor, o setor portuário ele passou nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, por profundas transformações. Quando comecei a minha vida profissional, à época, eu comecei a atuar no setor, recém-formado, comecei a trabalhar na Portobras, empresa de portos do Brasil, Portobras S.A. Inclusive, até um ex-presidente nosso, foi até conselheiro aqui do Clube de Engenharia, o Dr. Carlos Teófilo. Você deve... Exatamente. Né?
Ele foi nosso presidente da Portobras. E, naquela oportunidade, o setor portuário ele funcionava da seguinte maneira. Nós tínhamos os portos públicos, né? Esses portos eram todos administrados diretamente pela União ou através de concessões junto a estados, principalmente a estados. O poder público era responsável pela operação do setor, por seus investimentos, por sua supervisão e, obviamente, fiscalização dos atores e agentes intervenientes no segmento. E, naquela oportunidade, isso, quando eu comecei a operar, comecei a trabalhar no setor, nos idos de 1984, já se percebia, naquela ocasião, um esgotamento desse modelo, né? O comércio internacional, em função do crescimento da economia do país, já começava a demandar uma série de intervenções, principalmente investimentos em prol da melhoria, modernização e ampliação da infraestrutura portuária disponibilizada. E isso aí já, na época, eu me lembro que eu fiz parte de um projeto, na época até contratado junto ao Banco Mundial, no sentido de repensar o setor, né? Repensar o setor. Fizemos até diligências. Na época foi contratado consultores da Alemanha, vinculados ao porto de Bremen, Bremerhaven, a consultoria BLG, se eu não me engano. Então, naquela oportunidade de trabalhar na área de planejamento, a gente já estudava o setor no sentido de modificá-lo, principalmente no que diz respeito à sua forma de exploração, né? E isso, efetivamente, veio a se concretizar em 1993, foi quando foi editado o marco regulatório anterior, chamado a Lei de Modernização dos Portos, em 1993, que previu, estabeleceu a possibilidade da operação portuária por parte da iniciativa privada. Antes, como falei anteriormente, essas operações ficavam sob a responsabilidade do poder público. Obviamente, com todas as deficiências, enfim, com toda a improdutividade características. A atividade portuária é uma atividade essencialmente econômica, né? Apesar de existir preceito constitucional, no sentido que é uma atividade que envolve serviços públicos, mas o pano de fundo nada mais é do que atividades econômicas, por razões óbvias que eu mostrei para os senhores anteriormente. Então, nesse sentido, houve a possibilidade, a partir da Constituição de 88, e principalmente com base no novo marco regulatório estabelecido à época, em 1993, houve a abertura para a participação privada, concessão da exploração pela iniciativa privada. Diferentemente de outros setores de infraestrutura, exemplo de telecomunicações, onde a privatização se deu mediante a venda de ativos para a iniciativa privada, por intermédio de leilões, enfim. O setor portuário, por conta de preceito constitucional, isso não é possível, infelizmente, na minha opinião. Mas a privatização se deu pela exploração do ativo público concedido à iniciativa privada para explorar. Esse é o modelo. E, dentro desse cenário, todos esses portos que vocês podem observar, são 37 portos públicos, né? O que ocorreu a partir daí, então? A partir de 1993, mais precisamente a partir de 96 até 2002, houve um maciço processo de privatização dos serviços. Como que foi dada essa privatização do serviço? Uma série de terminais considerados especializados, localizados dentro de cada um desses portos públicos, né? Porque um porto ele é uma estrutura bem ampla, que você tem uma série de terminais especializados. O que vem a ser um terminal especializado? São aqueles terminais que possuem características, especificidades, que tornam a exploração privada atrativa. A exemplo de ter amplas áreas de retaguarda, profundidades adequadas, enfim, condições mínimas para poder gerar atratividade para a exploração privada. Então, muitos desses portos públicos, uma série de terminais considerados especializados foram licitados para a iniciativa privada explorá-los em nome da União. Ou seja, o ativo continua público com a exploração privada. E, sem dúvida alguma, nesse período, houve um incremento substancial em termos de qualidade de serviço prestado. Aí, até mesmo, apesar de alguns questionarem isso, até mesmo redução de custos aos usuários, aos tomadores de serviço. Então, isso ocorreu de 93, como falei, até 2013,
mais à frente eu vou entrar no novo marco regulatório. Então, houve um processo maciço de privatização. Nesse período também, só alguns exemplos de portos públicos. Exemplo do Porto de Santarém, especializado no escoamento de grãos. Vila do Conde, foi um complexo que foi construído na época da Portobras, acompanhei essa obra, para justamente atender o complexo Albras Alo Norte. Foi um projeto em parceria com o governo japonês que implantou o complexo Albras Alo Norte na Amazônia e precisava de um terminal para explorar essa produção. Só que esse terminal ele acabou não sendo um terminal de uso privado desse complexo, mas também um terminal de uso amplo para a exploração de cargas de toda sorte, né? Até por conta das condições excepcionais físicas desse porto. São outros terminais, portos públicos, também conhecidos como portos organizados, em que você tem uma série de terminais que hoje são explorados pela iniciativa privada. Aquelas instalações que não foram arrendadas, hoje são operadas também por operadores portuários privados em áreas de uso comum, né? Esses operadores portuários privados são devidamente qualificados, credenciados junto às autoridades portuárias e realizam a prestação de serviço, tendo uma autoridade portuária como um ente supervisor e fiscalizador dessas atividades. Vou dar um exemplo aqui no Porto do Rio de Janeiro. No Porto do Rio de Janeiro, nós temos o terminal especializado arrendado para a Libra, ali no Caju. Ao lado tem o terminal da Multiterminal, é outro terminal arrendado. E, além disso, você tem uma série de instalações de uso público, onde operadores privados exploram aquilo ali mediante uma série de regramentos e dentro do conceito de privatização do serviço e exploração pela iniciativa privada. Esse é o conceito. Então, são terminais, como eu falei para os senhores, que, ao longo do tempo, foram se sucedendo uma série de licitações de arrendamentos, né, portuários dentro desses portos públicos. A exemplo, recentemente, do Tegran. Tegran é um complexo graneleiro que foi inaugurado no ano passado no Porto de Itaqui, com enorme potencial para o escoamento da produção agrícola, principalmente em função das excepcionais condições de acessibilidade terrestre e aquaviária, né? A Ferrovia Norte-Sul, interligada com a Ferrovia Carajás, ela acessa o terminal e hoje já levando grande parte da produção de grãos do país para aquela região. Isso aqui são outros exemplos. O terminal de Paranaguá é um porto também que tem um destaque enorme no escoamento de grãos. O Porto de São Francisco do Sul também. Falei anteriormente, Porto de Santos é um porto multipropósito que dispensa comentários, o maior porto da América Latina. Enfim, Porto de Rio Grande, esse aí é o trecho do superporto, onde você tem uma série de terminais especializados, arrendados à iniciativa privada. Enfim, são instalações que, hoje, operadas pela iniciativa privada, sem dúvida alguma, a partir da mudança do marco regulatório estabelecido em 1993, houve um incremento bastante significativo em termos de produção e produtividade, de movimentação de carga, né, sem maiores investimentos em aumento e ampliação da oferta de infraestrutura, né. Mas, em paralelo a isso, também, naquela época, estou me reportando aos terminais de uso, ao marco regulatório anterior, estabelecido pela Lei 8.630. Naquela oportunidade, também, nós tínhamos alguns terminais que, por sua característica, eram considerados terminais de uso privado. A exemplo dos terminais da Petrobras, hoje da Transpetro, assim como os da Vale do Rio Doce, à época. Eram terminais especializados que tinham eram terminais que se inseriam dentro da logística desses players, né? O caso da Vale, por exemplo, é um exemplo emblemático, né? Eram terminais que exatamente se inseriam dentro desse contexto, dentro da sua cadeia, né? Dentro da sua cadeia de negócio, verticalizados, e que a legislação à época permitia que houvessem outorgas nesse sentido. Porém, com a determinação de que esses terminais deveriam operar preponderantemente carga própria. Ou seja, como eu falei para os senhores, eram terminais que se situavam dentro da sua cadeia logística, verticalizada, e que tinham autorização do poder público a obter essas outorgas, porém, para operar preponderantemente carga própria, eventualmente, subsidiariamente, acessoriamente, carga de terceiros. Esse era o modelo. Então, nesse contexto, naquela época, uma série de terminais foram outorgados
para esse tipo de empresa. A exemplo da Vale e Petrobras, por exemplo, como exemplo, né? Esse era o modelo que vigia até então. Esses terminais, realmente, terminais nitidamente especializados e se inseriam dentro da logística desses players, enfim, dentro do negócio desses players. Esse era o cenário à época. Podemos citar alguns terminais, hoje já, que estão explorados pela iniciativa